Bom dia. Bom dia. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse momento agora. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um salmo da Bíblia, uma passagem que eu gosto muito de ler. É o Salmo 100. Disse assim: Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante com cântico. Aí aqui eu posso fazer o quê? Explicar um pouquinho, se for possível, é isso aí? Mais ou menos aí, né? É isso aí que eu tenho, vou ser bem sério com vocês. É isso aí que eu tenho vontade e eu quero que vocês aí me ensinam. Você entendeu? Tenta fazer do seu jeito. Aí, que nem, comparação, eu quero ler aqui, ó, e aí quando chegar aqui, ó, que nem eu parei aqui, ó, com o cântico. Aí eu quero que vocês, alguém aí depois, até particularmente, se quiser me ensinar, eu tenho essa boa vontade de aprender. Lógico, é isso que eu ia fazer aqui. Mas você tem alguma ideia? Você consegue fazer alguma coisa daí já? Mas... Explicar alguma coisa? O que você entendeu dele? Então, aqui disse assim, o Senhor servir ao Senhor com alegria. O que nós temos que fazer? Servir o Senhor com alegria. O que é servir o Senhor com alegria? A gente dispor o que... várias coisas tem pela frente. Então, eu estou sendo sincero, que eu tenho vontade de fazer um sermão, mas aí você já começa a suar por aí, porque você lê, mas você não tem. Então vamos lá. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e foi ele quem nos fez, e dele somos, e somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hino de louvor. Feliz sábado. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para nós dividirmos a palavra de Deus. Eu gostaria de saber de vocês o que é bom e o que é ruim. Alguém poderia colaborar comigo? O que é fazer o bem? Ser gentil. Amável. Ajudar. Eu gostaria que alguém lesse para mim o livro de Tiago 4,17, por favor. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A palavra nos diz que nós devemos fazer o bem sempre. Fazer o bem sem olhar a quem. Tudo aquilo que nós fazemos e ela for de bom proveito, ela for boa, ela é boa perante os olhos de Deus. Agora, se nós sabemos que devemos fazer e não fazemos, nós estamos em pecado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que existem mais de 34 mil religiões cristãs catalogadas no mundo? E vocês sabiam que cada igreja, se você ligar para uma delas e falar se nela contém a verdade, cada uma vai defender que a sua realmente é a verdade? Mas existe uma forma de a gente decidir qual que é a igreja verdadeira. A única forma qual que é? É através da Bíblia. E na Bíblia nós podemos encontrar vários textos que nos mostram algumas características da igreja verdadeira. Um dos seus textos principais é Apocalipse 12:17. Fala assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Devemos atentar que nos últimos dias, Satanás, que é o dragão, ele irá com o remanescente de sua descendência, que são o quê? As pessoas que estão presentes, que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco da palavra de Deus. Gostaria de fazer uma meditação com os irmãos em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e levanta-te, e lança-te ao mar, e não duvidares no seu coração, mas crer que se fará, que diz, assim será com ele. O poder da fé. Aqui Cristo diz o poder da fé. Então somente a gente disser até as montanhas, apartar-nos daqui que ela vai, quanto mais alguma coisa que a gente pedir a Ele, um emprego, muitas vezes a gente duvida quando nós nos ajoelhamos e pedimos um emprego para Deus, que
é uma coisa tão simples para Deus. Para a gente significa muito. Então nós temos que entender o poder da fé, o poder de saber que Deus está pronto a nos ouvir se ali nós fizermos tudo com fé. Boa tarde, igreja. Boa tarde. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos para ouvir e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Gostaria de dividir com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, que fala de um recurso maravilhoso que o Senhor deixou para nós na palavra dele, que é a oração. E aqui em Lucas 11, versículo 9, Jesus nos incita a orar. E o verso 9 fala assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, o que a gente aprende aqui? Se o Senhor, próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, nos deixou esse recurso para a gente estar pedindo, buscando dele, é porque com certeza ele vai nos dar, com certeza a porta vai se abrir, com certeza a gente vai achar aquilo que a gente está procurando. Amém? Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Estamos muito felizes de estar na casa de Deus, na presença de Deus, para que possamos aprender mais do que Ele tem a nos ensinar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade. Às vezes a gente luta muito contra a ansiedade, e hoje a gente vai ver o que Deus diz para nós sobre um pouco da ansiedade. Lá em Mateus, no capítulo 6 e o verso 25, tem um título que diz: ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nem a vida não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então, Deus diz no verso que a gente não deve andar ansioso por coisas naturais, não deve andar ansioso ou ter preocupação pelaquilo que a gente quer tanto ter ao nosso meio, ou se preocupar com o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, ou preocupar com o que vai acontecer amanhã, como diz também no último versículo 34, que ele fala: porque não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então a ansiedade é uma coisa que a gente tem que deixar, que a gente tem que... Parou. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em João 3,16, que é um verso bem conhecido, todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o verso é bem simples, né? Ele já diz tudo. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te ama de tal forma que deu o único filho que ele tinha para salvar a sua vida e a vida de quem você mais ama. Boa tarde, igreja. Boa tarde. Você sabia que existe 365 palavras não tema na Bíblia? E para cada palavra tem um significado diferente. Hoje nós vamos explanar o verso de Isaías 40, do versículo 10. E na minha Bíblia, na minha versão diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortaleço e te ajudo com minha destra fiel. Amém. Essa é uma palavra de confiança, porque às vezes a gente está num mau dia, num mau pressentimento, com agonia, a gente não sabe com quem recorrer. A gente temos, sim, a certeza, a convicção que Deus está no controle da nossa vida. Se Deus está no controle da nossa vida, por que nós temos que temer? Por que temos que nos lamentar de alguma coisa? Porque Deus está no controle, Deus sabe de tudo, Deus vê. Boa tarde, igreja. Boa tarde. Quem aí que está cansado de viver nesse mundo? Está cansado dos problemas, das dificuldades da vida? Hoje a gente vai ler aqui Mateus 11, 28 a 30, que fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus ele nos convida a colocar sobre ele todos os nossos fardos, todas as nossas preocupações. Ele nos convida a viver uma vida mais tranquila, se a gente confiar nele em todas as coisas. Nós temos a pretensão de resolver todos os nossos problemas, né, com as nossas próprias forças. Só que não é assim que funciona, porque quando a gente leva sobre nós os nossos próprios fardos, a vida fica muito mais difícil, fica muito mais cansada, né? Mas quando a gente coloca esse fardo sobre Jesus, é muito mais fácil. Claquete. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Primeiramente, agradecendo a grande oportunidade de Deus de estarmos reunidos neste momento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos Gálatas 2:20, onde todos nós temos a consciência da importância do relacionamento com Deus. E acho que a cada manhã, onde cada irmão, olhando este verso, que é o que eu realmente trago para a minha realidade, antes de sair de casa ou de qualquer ação, a gente colocar em prática. E este pensamento de Gálatas 20, tenho certeza que nós seremos melhores a cada situação, a cada relacionamento, a cada momento do nosso dia. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, se entregou por nós. Amém. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos. Obrigada. Feliz sábado para todos, que a paz do Senhor esteja em cada coração aqui presente. Nesta manhã, a gente vai ler o Salmo 121, que é um salmo que eu gosto muito, é um salmo que vem de conforto para as nossas vidas. E o primeiro verso fala assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ao eu levar a minha súplica, a minha oração, de onde virá o meu socorro? E o Salmo 2 responde assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então Deus é o nosso socorro. Quando eu e você está passando por problemas, por dificuldade, eleve os seus problemas, suas dificuldades ao monte que é o Senhor. Porque Ele que fez o céu e a terra, Ele que fez este universo, e Ele pode fazer o melhor, Ele pode dar o melhor para você, e você deve... Craquete. Boa tarde. Boa tarde. Irmãos, amigos visitantes, eu tenho uma pequena proposta a dizer a vocês. O que vocês acham de viver numa terra maravilhosa? Seria bom? Bom. Ou seria melhor viver no céu? No céu. No céu, né? Mas você sabia que o céu foi feito para Deus e os anjos? E a terra foi feita para os homens habitar? Se fosse ao contrário, Deus estaria mentindo quando deixou registrado em Salmos 37, no versículo 29, que eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias e lessem comigo esse texto, porque é muito importante para nós sabermos o que Deus definiu para nós, seres humanos. Ele disse: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Mesmo Salmos 37:11 nos diz a mesma coisa, que a terra foi feita para o homem habitar. Nós iremos sim para o céu, mas por um pequeno período de tempo, de 1000 anos, mas voltaremos para viver aqui nessa terra modificada. Amém? Vai lá. Eu quero deixar uma palavra amiga para vocês, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, e o verso 4, que diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra é muito usual dos judeus. Então ele falava mais ou menos assim: chamar Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Eris. Ou seja, vocês têm que ouvir a voz de Deus. Porque o mundo tem procurado, de todas as suas maneiras, desviar a tua atenção. E muitas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. Então ficamos ávidos para que possamos, cada dia, a cada instante, ouvir mais a voz de Deus. Amém.